Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 38, diz assim: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e Eliseu disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. E então um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. E assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, há morte na panela. E não puderam comer. Porém Eliseu disse: Trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: Tirai de comer para o povo. E então comeram, e não havia mal nenhum na panela. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Amém. Esse texto, que está no segundo livro de Reis, fala a respeito do profeta Eliseu. O profeta Eliseu foi aquele discípulo do profeta Elias. O que me chama a atenção na vida do profeta Eliseu foi a sua obediência ao chamado de Deus. Deus iria levar o profeta Elias embora. E Deus está preparando alguém, ia preparar alguém para suceder Eliseu naquela região. Deus ia preparar alguém para suceder o profeta Elias naquela região. E quando Eliseu está passando perto do campo, quando Elias passou perto do campo, estava lá um moço trabalhando, arando a terra com sua junta de boi. E o profeta Elias, quando passa, lança a sua capa sobre aquele moço. E prontamente ele entendeu que aquilo era um chamado de Deus para ele. E ele não titubeou. Imediatamente ele entendeu que Deus o estava chamando. E ele decidiu obedecer. E a primeira coisa que ele fez foi destruir aquele arado, matar os seus bois, fazer lá uma festa, ou assar aquela carne, e chamar os parentes, os vizinhos, para comer com ele. Ou seja, ele destruiu o seu arado, que é o que prendia na terra, porque ele estava dizendo: eu não volto mais, eu vou obedecer o meu chamado. E dali ele passou a seguir o profeta Elias. Era o jovem Eliseu. E acompanhando Elias, tornou-se um discípulo, até o momento em que Deus recolhe o profeta Elias, e ele então inicia o seu ministério. E foi tremendo, porque com a capa de Elias, ele bate no Rio Jordão, e as águas do Rio Jordão se separam. Ali inicia o ministério de sinais, de milagres, de maravilhas, através da vida do profeta Eliseu. E nessa noite o texto que nós lemos fala a respeito de um momento que estava vivendo a terra. Muita fome. As pessoas vivendo um momento de angústia, de necessidade.
Mas lá estava Eliseu com os filhos dos profetas ali assentados, com seus discípulos, Eliseu ensinando. E como era o momento já tarde, ele manda colocar uma panela no fogo, coloca água, e alguém sai para colher alguma erva, para fazer o caldo. E quem sai para procurar e achar essas ervas, picar, trazer, para fazer um caldo, era um dos moços. E eles colocam lá para cozer, fazer um caldo para que todo mundo comesse. Mas voltando um pouco na vida do profeta Eliseu. Eliseu foi aquele profeta que um dia é procurado por uma mãe desesperada, pois o seu marido, que também era um homem temente a Deus, havia morrido. E havia muitas dívidas. E os credores vieram cobrar, e ela não tinha como pagar. E ela era mãe de 2 filhos. E naqueles dias, se não tivesse dinheiro, os credores levavam o que podiam. E iriam levar os seus filhos como pagamento, para ser seus escravos, trabalhar para eles. E a mãe em desespero: vou perder os meus filhos. Além de ser viúva, vou perder os meus filhos. E ela procura o profeta Eliseu. E ela fala: meu marido, ele era teu servo, era um homem de Deus. E ele morreu. E agora vieram os credores e querem levar os meus filhos. E Eliseu pergunta para ela: o que é que você tem em casa? E essa mulher possuía pouca coisa, mas o que ela possuía era uma botija de azeite, com um pouco de azeite. E ali Deus usa o profeta Eliseu, e essa mulher crê, ela creu naquela palavra. Ele disse: olha, pegue todas as ilhas que você tiver, fale com seus vizinhos, tudo que você puder de vasilhas, pegue, traga para sua casa, feche a porta, e essa botija de azeite você vai usar para encher as vasilhas vazias. E ela creu naquela palavra, e ela começou a derramar o azeite, e Deus foi aumentando, não deixou acabar. E ela foi enchendo todas as vasilhas que estavam na sua casa. E naqueles dias o azeite possuía um valor extraordinário, como hoje. Uma pequena garrafinha de azeite, R$50. Imagine naquela época o valor que possuía o azeite. E ela encheu todas as vasilhas que possuíam, até não restar mais alguma. E quando não havia mais vasilha alguma, o azeite parou. E ela correu, falou com o profeta: as vasilhas estão cheias, o milagre aconteceu. Ele disse: vai, vende o que tem, pague a sua dívida e viva com o resto do dinheiro. Foi um grande milagre que Deus realizou ali, de prosperidade na vida daquela mulher, que possuía uma pequena vasilha com azeite na sua casa. Deus aumentou, Deus fez um milagre. E é por esse motivo que eu me lembro agora, e que Jesus disse: se a nossa fé for do tamanho da semente de uma mostarda, de um grão de mostarda, for pequenina, é a menor semente das hortaliças, você dirá a esse monte: remova-te para o mar, e não duvidar, assim acontecerá. O poder extraordinário da fé, mesmo que seja uma pequena fé, mas se você colocar na palavra de Deus, ela tem um poder tremendo de
fazer mudanças na sua vida, salvação no seu lar, libertação das pessoas da sua casa, a cura do doente, enfim, tem poder de fazer coisas extraordinárias acontecerem na sua vida. Foi um dos grandes milagres que Deus realizou através da vida do profeta Eliseu. E Eliseu era um profeta de testemunho, um homem de Deus. Sua forma de andar atraiu a atenção de uma mulher que estava junto com seu marido, dizendo para ele: eu tenho observado que este homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Era o testemunho que Eliseu dava da sua maneira de andar. Como é importante nós darmos um testemunho da fé que nós temos em Jesus, da presença de Deus na nossa vida. E essa mulher disse assim: ele passa por nós sempre, vamos fazer um quartinho para ele aqui em casa, para que quando ele passar ele tenha um lugar para ficar, para dormir, para sentar, para comer. E enfim, ela abençoou a vida do profeta Eliseu. E Eliseu se agradou daquilo. E ele fala com seu auxiliar, com um moço que andava com ele, que estava aprendendo, um discípulo dele: veja o que essa mulher precisa, pergunte para ela o que é que ela quer. Mas essa mulher era uma mulher próspera. E o menino falou: olha, homem de Deus, ela está bem, ela não precisa de nada, mas eu tenho notado que ela não tem filho. E Eliseu então a chamou, e com certeza essa mulher tinha sonhos há muito tempo de ser mãe, mas seu marido era adiantado em idade. E ela ouviu o homem de Deus dizendo para ela: você vai ser mãe. E ela ficou até constrangida, mas ela creu. E quando passou o tempo, essa mulher dá à luz a uma criança. Deus a presenteou com um filho. Foi um grande milagre. Ou seja, essa mulher tinha um sonho já guardado no coração há muitos anos. E Deus, através do profeta Eliseu, fez com que os seus sonhos se realizassem. Fez com que aquilo que ela acalentava no fundo do seu coração, o desejo de ser mãe, acontecesse. Deus fez um grande milagre, fazendo com que os seus sonhos se realizassem. E mais tarde, esse menino cresceu. E quando estava com o pai no campo, esse menino morreu. E novamente Deus usou o profeta Eliseu para ressuscitá-lo, para entregar nos braços da mãe. Deus usou Eliseu novamente para fazer um milagre na vida daquela mulher sunamita, que prontamente se preocupou em ser bênção na vida do profeta Eliseu. Vamos construir para ele um quartinho, vamos colocar uma mesa, uma cadeira, vamos colocar lá uma cama, vamos colocar lá um candeeiro para ele. E então o que essa mulher semeou, Deus retribuiu na vida dela. Tudo aquilo que nós fazemos, campo espiritual, no reino de Deus, são semeaduras que Deus com certeza nos dará colheita. Então é importante você ser fiel, é importante a sua vida de oração, é importante a sua obediência à palavra. Não importa o que aconteça aí fora, mas aquilo que você semear, isso você vai colher. A sua fidelidade, o seu amor, a sua oração, o seu jejum, as suas campanhas de oração, ela não é vã no Senhor. Tenha certeza que Deus está olhando, e Deus tem uma taça diante dele. Está escrito no livro de Apocalipse, aonde é depositada as orações que os filhos de Deus fazem, que os santos fazem. Então a sua oração, ela não fica perdida no espaço, ela está na presença de Deus, e na hora certa
a bênção vai ser derramada e vai ser muita bênção na sua vida. Quem crê nisso, diga aleluia. Mas voltando aqui para a palavra que nós lemos na noite de hoje, havia muita fome na terra. E não é diferente os dias do profeta Eliseu com os nossos dias atuais. A fome espiritual, o desespero que o ser humano vive sem Deus. Por isso ele busca felicidade em tudo aquilo que pode. Busca nas drogas, busca na bebida, busca na prostituição, enfim, busca nas coisas materiais, mas sua vida continua vazia, porque são como cisternas rotas que não pode reter a água. Não existe paz, não existe alegria, não existe felicidade sem ter a presença de Deus, porque Deus é a essência da felicidade, Deus é a essência da alegria, Deus é a essência do amor. E a pessoa que não tem Deus, que não conhece o Senhor, ela tem um coração vazio, como naqueles dias do profeta Eliseu, muita fome, fome de justiça, fome de ser feliz, fome de ter paz. E ali estava Eliseu para ensinar, e mandou colocar uma panela no fogo, colocaram água, e alguém saiu para procurar ervas para fazer um caldo, e a pessoa talvez não tinha conhecimento, e foi lá e pegou alguma coisa verde que encontrou, e trouxe, picou para fazer o caldo. Tem muita gente que mesmo procurando fazer alguma coisa, mas ela não conhece Deus, ela não conhece o Senhor. Por isso, por mais que ela se esforce, por mais que ela procure, ela continua com o coração vazio, ela não conhece o Senhor, ela não conhece Deus, ela busca de um jeito, busca de outro, mas seu coração continua vazio. E ali na panela, fazendo aquele caldo, coloca para os filhos dos profetas comer, e eles estavam com fome. E quando começaram a comer, alguém percebeu: isso é venenoso, nós vamos morrer, tem morte aí na panela, é algo venenoso. E correram para o profeta e disseram: a coisa está ruim, tem morte ali, é uma praga venenosa. E ele fala: procura farinha. E o homem de Deus pegou aquela farinha e colocou na panela, e mexeu, e aí serviu, e a morte foi embora, a morte desapareceu, eles se alimentaram. E nós lembramos que a farinha se faz o pão, e o pão nos faz lembrar que Jesus é o pão vivo, e esse mundo é como uma panela cheia de morte, pessoas sofrendo, desesperadas, sem paz, sem alegria, pessoas sem esperança de uma vida eterna, pessoas que se esforçam, mas não saem do lugar, por mais que lutam, estão sofrendo. Outras já estão amarradas pelo diabo, amarradas pelo pecado, amarradas pelo vício, a bebida. E a única forma dessas pessoas terem uma nova vida, serem libertas, passarem da morte para a vida, não é pegando a farinha e colocando, mas colocando o pão vivo que é Jesus no seu coração. Ele disse: quem come a minha carne permanece em mim, eu permaneço nele. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer desse pão viverá eternamente. Jesus é esse pão vivo que tira a morte, traz vida e vida eterna. É esse Jesus, aquele que morreu na cruz, aquele que ressuscitou, aquele que está vivo, aquele que disse: todo o poder nos céus e na terra foi-me dado. Então esse Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu, ele pode transportar da morte para a vida, das trevas para a luz, fazer maravilhas, curar, libertar. Por isso ele fala: vós não quereis vir a mim para ter vida. Nesta noite, neste momento, ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele está no céu sim, mas ele está agora ao seu lado. Você que está ouvindo, você que está na igreja, você que está na sua casa, aonde você estiver, esse pão vivo é Jesus,
Ele está ao seu lado. É Ele que traz das trevas para a luz, da morte para a vida. Aquele que leva do inferno, Ele leva para o céu. Então é esse Jesus, o pão vivo, que precisa estar não na panela, mas dentro do seu coração. Vamos nos colocar em pé e vamos orar nesta noite, e Deus vai fazer maravilhas na sua vida.